Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que altera o processo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da exigência de aulas em autoescolas, que vão deixar de ser obrigatórias assim que a norma for publicada no Diário Oficial da União. Detalhes com o Vinícius Murad. O que mais tem nessa resolução, Vini? Tainá Uribe, trata-se de uma medida bastante polêmica, principalmente com relação aos donos de autoescola que chegaram a fazer protestos contra isso. Mas o que é fato é que, a partir de agora, a carga horária necessária de aulas antes de realizar as provas teórica e prática para a obtenção da habilitação aqui no país desabou bastante, chega a um teto de 20 horas. E essas aulas não precisam mais ser feitas em autoescolas. Agora, instrutores credenciados podem fazer de forma avulsa, sem ser necessariamente vinculados a um estabelecimento de autoescola necessariamente. Um outro ponto importante de mudança é o fim do prazo de validade para o processo de obtenção da primeira habilitação. Eu explico. Uma vez que você inicia o processo, indo lá ao Detran, ao Poupa Tempo, para se cadastrar, você tem 1 ano apenas, atualmente, para conseguir ser aprovado nas 2 provas, depois de todas as aulas, e conseguir sua habilitação. Se esse período de 1 ano é excedido, tudo tem de ser recomeçado, reiniciado. Com essa resolução, além das mudanças nas aulas obrigatórias e nas provas, esse prazo deixa de existir, então não existe mais aquela tensão, aquele limite de ter de fazer algumas tentativas para quem não é aprovado de primeira de forma mais apressada. Mas ainda permanece obrigatória a necessidade de aprovação sob os mesmos critérios nas 2 provas. A prova teórica, que é realizada a partir de conhecimentos sobre a legislação de trânsito, e a prova prática, que testa a aptidão dos novos condutores. Essas novas regras não alteram necessariamente esses critérios das provas. O que o Ministério dos Transportes espera nesse momento? Que com as alterações o número de condutores habilitados cresça, reduzindo o índice de motoristas sem formação adequada. Isso porque existe um dado do Ministério dos Transportes de que no Brasil existem mais de 10 milhões de motoristas que dirigem sem habilitação no Brasil. É uma tentativa de diminuir esse número, deixando mais motoristas habilitados, conduzindo veículos como carros e motos pelas cidades brasileiras. O que não mudou também são nas categorias C, D e E, de veículos maiores. Nessas categorias, aquele exame toxicológico que detecta o uso de drogas permanece obrigatório. As aulas teóricas vão parar de ter uma carga horária mínima necessária, pré-definida para as aulas teóricas. Essa duração e a estrutura delas vão ser livremente estabelecidas pela entidade que vai ministrar a aula, mas vão ter que seguir o mesmo conteúdo e as diretrizes fixados pelo CONTRAN. Elas poderão ser feitas, por exemplo, em autoescolas, em entidades especializadas com EAD, ensino à distância, online, e também por escolas públicas de trânsito e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Agora, sobre as aulas práticas, a resolução estabelece que poderá haver, então, esse instrutor autônomo. Não vai mais ser obrigatório fazer aulas práticas em autoescola. A crítica que é feita a essa medida vem principalmente por parte dos donos de autoescola. Eles falam em desemprego, em problemas econômicos nessas instituições que muito provavelmente vão ter uma queda bastante drástica na procura de novos clientes, de novos alunos, mas, por outro lado, essa necessidade que o governo Lula observou de ter mais motoristas habilitados nas ruas foi o fator que mais pesou. E, claro, é uma medida, a obtenção de uma habilitação é algo que é muito criticado no Brasil, principalmente pela burocracia, pela demora. Existem diversas críticas de como esse processo é realizado e até com algumas ilegalidades que, vez ou outra, surgem aqui no noticiário. Por exemplo, gente que acaba pagando para ser aprovado direto na prova. Todas essas críticas permanecem, mas os moldes agora da obtenção da habilitação estão mudando, facilitando para os condutores aí em primeira viagem. Tainá e Uribe, vocês estão com a habilitação em dia?
A minha tá em dia. A minha mais do certo. que em dia. Só que, claro, barateia muito, porque tem muitas pessoas que não conseguem pagar a autoescola para conseguir a CNH. Mas me ajudou muito a autoescola. A autoescola me ajudou a ter noções de regras de trânsito que eu não tinha anteriormente. Então tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né, Vinícius Murad? Agora, aproveitando para falar sobre transporte, você pega metrô no Rio de Janeiro? Você que é carioca? Só na época de carnaval, que é o melhor jeito de chegar nos bloquinhos.